Sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, iniciando mais um Evangelho no Lar. Hoje nós teremos Vingança e Ódio, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e os estudos de hoje será dirigido pelo nosso irmão Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, fica com você. Obrigado, Badia. Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre esse capítulo, Amai os vossos inimigos. Vamos ler uma passagem do Evangelho e vamos fazer o comentário na parte que trata sobre vingança e sobre o ódio. Vamos antes fazer a nossa prece, então convido todos a elevar seu pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade, rogando que nos inspire e acompanhe nossos estudos da noite de hoje, revertendo nossos pensamentos, nossos sentimentos de paz e de amor a todos aqueles que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. É um estudo simples do Evangelho, mas muito atual, porque frente às situações de guerra que nós estamos vendo hoje no mundo, a vingança e o ódio ainda é muito atual, infelizmente. O capítulo 7 fala, amai os vossos inimigos, né? A primeira parte diz o seguinte, pagar o mal com o bem. Aí tem uma passagem de São Mateus, capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte, Jesus, então, ele se expressou dessa forma, aprendeste o que foi dito, amarei vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Ele estava se referindo aos textos do Velho Testamento, que traziam uma conotação sempre mais drástica e dura para a nossa existência naquela época, que éramos ainda muito primitivos, era um mundo primitivo, e a situação era muito difícil. Mas Jesus vem dizer o seguinte, eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então Jesus vem inverter a ordem. Em vez de odiar os inimigos, amar os inimigos e orar por aqueles que nos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, faz chover sobre os justos e os injustos, porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus aqui, ele usa a expressão entrar no reino dos céus. Como a gente tem sempre falado aqui, Jesus tem sempre essa conotação múltipla, dualista, e às vezes diferente. O céu está lá fora, mas também está dentro de nós. Deus é um ser imanente do universo, mas também está dentro de nós. Esse capítulo, Amai os vossos inimigos, tem várias instruções de vários espíritos, né? Eu vou comentar um pouquinho hoje sobre o capítulo A Vingança, escrito pelo Jules Olivier, e o Ódio, que foi escrito pelo François Fenel. Então, A Vingança, o espírito Jules Olivier, ele começa dizendo o seguinte, que a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Nós vemos que muitas dessas guerras de hoje ainda são resquícios de vinganças no plano terrestre e no plano espiritual, né? Forças, André Luiz, nos seus livros, descreve essas nuvens de forças, de pensamentos maciços, né, de entidades que
querem promover guerra entre os povos e fazer ajustes de contas do passado, ainda multiplicando mais o seu ódio, estimulando as mentes, né, dos seres humanos que estão despreparados, que estamos despreparados muitas vezes, para recorrer a essas situações de guerras entre os povos, vinganças. Agora nós vemos na Europa povos que foram atacados no passado e agora tentando se sobressair, se vingar. Então, isso ainda faz parte, infelizmente, do nosso mundo de provas e expiações. No futuro deve desaparecer, mas ainda faz parte. Jesus prenunciou isso muitas vezes, né? Que era necessário vir as guerras, porque eram ajustes, né, do passado. Então, essas vinganças ainda se fazem. E muitas vezes a situação, já puxando um pouco para o dia a dia da nossa vida, a vingança não é uma coisa mais evidente, ela não é mais, digamos assim, que salta os olhos, né? Especialmente nas pessoas que encontraram um caminho dentro da espiritualidade, seja em qualquer religião, há já um certo entendimento de que a vingança é uma coisa do passado. Mesmo assim, nós temos que ficar vigilantes, porque existe ainda uma certa vingança subliminar no nosso mundo, né? A gente vê isso no dia a dia, nas pessoas, naquilo que é veiculado na mídia, os filmes, as novelas, é um convite aos jovens para a vingança, a retaliação, não deixar nada passar, a tolerância zero, como a gente se diz, né? É até um termo muito utilizado pelas pessoas, a tolerância zero, uma certa vingança comedida e oculta, disfarçada, né? Muitas vezes até entre casais, né? Os casais falam assim, um deixa o outro sem falar e fala assim, você me deixou aqui falando sozinho, sozinha. Aí, às vezes, o casal fala assim, mas você fez isso comigo, né? Você, semana passada. Assim. Então, são coisas assim do dia a dia que mostram que ainda nós estamos numa situação muito precária. Muitas vezes é uma coisa subliminar e oculta, né? Que nós vemos. E o que aqui o Júlio Oliveira vem falar, que isso, ele não concebe que isso possa existir no meio espírita. Ele fala assim, que no meio espírita, as pessoas que abraçaram a causa primeira, que é fora da caridade e não há salvação, que a pessoa que em algum momento cai nessa situação, se vê nessa situação ainda atraída, né, por forças, às vezes, do passado, uma falta de controle pessoal, de autoburelamento, de autoiluminação, então ela ainda é vencida por aquelas forças nossas instintivas do passado, de vingança, porque a vingança e a retaliação, em última instância, ela é fruto ainda de nossos instintos do passado. Né? No mundo animal existe também essa situação. Matilhas de lobos, eles se atacam entre si e se retaliam frequentemente, e outros animais. Então, nós temos ainda situações assim do passado. Porém, é necessário superar essa situação. É muito importante. Então, ele fala que ele não vê como espíritas que professam fora da caridade uma salvação caiam ainda nessa armadilha da vingança, mesmo que ela seja subliminar, escondida, oculta, né? Então, é necessário que isso não aconteça. Frente a uma situação que é necessário denunciar alguma situação anômala que aconteça na sociedade, entre as pessoas, é preciso ter muito cuidado. Certa vez foi perguntado para uma questão aqui do Evangelho para o espírito protetor de Kardec, que era São Luís, né? O que se deveria fazer se fosse necessário denunciar uma pessoa? Deveria ser feito em público ou deveria ser feito para a própria pessoa?
diretamente à própria pessoa. Então, ele faz um relato, assim, um discurso muito interessante. Sempre essa situação deve ser, em primeiro lugar, dita para a pessoa. Você deve chamar a pessoa, conversar com ela, mostrar que ela errou. Muitas vezes, dizendo em público, você pode constranger a pessoa e aquilo parecer um ato de retaliação ou de vingança. Então, é necessário. Exceto, ele fala, nas situações em que isso pode causar um risco à comunidade como um todo, né, que é necessário, então, haver uma atitude um pouco diferente. Mas é necessário tomar muito cuidado com essa questão dos sentimentos, da inveja, que podem levar a certas retaliações, né, sentimentos gratuitos de vingança. Veja que no passado, os livros eram famosos, né, e atraíam muitas pessoas, livros voltados para a vingança, né. Quem não leu A Vingança do Judeu, da Vera Krijanowska, também outro livro muito, assim, que eu li na minha infância, a Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo é um clássico da literatura que mostra um caso de vingança de uma pessoa. Aí tem toda a história lá que não cabe aqui falar, mas esses livros tinham grande repercussão a sociedade realmente admirava muito esse tipo de, de comportamento. Era louvado, né? Até hoje se diz ainda, eu não deixo resposta, eu não levo para casa um desaforo. Então, todas essas atitudes nós temos que deixar para trás. E não pense que no meio espírita não existe. Existe. É necessário refletir e pensar que momentos infelizes, às vezes, nos tomamos de inveja, de melindre, por certas situações, e às vezes nos vemos assim numa retaliação oculta, disfarçada, alguma atitude aqui, uma atitude ali, então acontece. O Júlio Oliveira, ele vem nos alertar novamente em relação a isso, que isso não é compatível com o espírita, e muito menos, por duas razões, primeiro por ser espírita e segundo por ser cristão. Então é algo assim que realmente não devemos refletir profundamente, deixar para trás essa situação, né? E refletir sempre sobre isso. Bom, lendo aqui o que está escrito, ele fala o seguinte, dando continuidade aqui. A vingança é como o duelo, ele compara, né? Um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Aí ele está falando, né, das pessoas que inspiram, às vezes, uma vingança, uma retaliação, seja lá o nome que for, e essa inspiração, ela pode ser de encarnado para encarnado, como desencarnado para o encarnado, ou vice-versa. A grande moto, a grande força da obsessão no fundo, é a vingança. Então, vamos dizer que, como ele diz aqui, que a vingança é o último vestígio do passado, ela está muito presente, a obsessão é o exemplo máximo, presente em nossas vidas ainda. Nós estamos na situação de desobsessão, lidando com a vingança e com o ódio, muitas vezes. Está em frente de nós, está na nossa frente. Então, é um tema que nós precisamos sempre estar atentos, desarmar as forças do mal com um amor profundo, com a oração, e recorrer sempre às forças de Jesus para superar essas situações, né, da obsessão. Ele continua falando o seguinte: portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga ou se afirma espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário à prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem menos mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal, cega paixão, não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando a pessoa é forte, ela se precipita como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Mas quando é fraco, o mais das vezes,
se reveste de uma aparência hipócrita, dissimulada, no mais profundo do seu coração, os seus sentimentos, esconde os sentimentos que o animam, toma caminhos escusos, segue a sombra do seu inimigo sem desconfiança, espera um momento propício para atingi-los em perigo. Isso nós estamos vendo exatamente o processo da obsessão, em que os espíritos estão numa posição, vamos dizer assim, privilegiada, de não estar sendo vistos, muitas vezes nem sentidos, então uma possibilidade de exercer a vingança é plena. Então, essa se torna, segundo aqui o Jules Olivier, a mais abjeta, a mais falsa, a mais baixa das vinganças, aquela que é feita oculta. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele ataca ataca então sua honra, suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habitualmente semeadas por todos os ventos, que vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que se persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar caminhos frios onde se encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. É a culpa e a vergonha que acontece, né? As pessoas que se vingam frequentemente, eles sentem um remorso muito grande no futuro, né? Quando elas caem sobre si, sobre o procedimento que tiveram no passado, sejam desencarnados ou encarnados, o sentimento de culpa e de remorso demora muito, é muito difícil, às vezes demora muitas vidas, é necessário a pessoa se refazer de todo aquele prejuízo que ela causou, né? Então, aí, no final desse item aqui, da vingança, o Jules Olivier, ele vem fazer um apelo. Ele fala assim, deixe para trás com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ainda ter direito a se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa, fora da caridade, não a salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia. Que um membro da grande família espírita possa jamais, no futuro, ceder ao impulso de vingança, de outro modo, senão para perdoar. Tem uma coisa interessante que eu tenho observado, eu queria compartilhar com vocês, não sei qual que é a ideia de vocês. Na doutrina espírita tem havido, e não só na doutrina espírita, em outras religiões, muitas vezes, pessoas que professam uma determinada religião, um sentimento espiritualista, uma corrente espiritualista, e depois se arrependem. E hoje é muito interessante que, ao se arrepender, as pessoas ainda elas são atraídas para uma vingança daquela corrente espiritualista ou religiosa que a pessoa pertenceu. Muito interessante isso, e mostra um grau muito alto, né, de falta de sentimento, de respeito profundo pelas coisas, né. Por esses dias eu vi uma dessas manifestações infelizes, de uma pessoa atacando frontalmente os médiuns, o espiritismo, a doutrina espírita, que ela tinha sido médium, mas que ela viu que ali apenas havia falsidade, mentira, e as pessoas, esse vídeo alcançou grande repercussão na mídia, na sociedade, então as pessoas, um certo sentimento de vingança, às vezes até atraída por certos falanges do mal, que tendem a atacar, né, a doutrina espírita, vem promovendo essas situações de vingança e de ódio. É lamentável, a gente tem que ficar alerta para essas situações e nos preparar para essas situações, né? O outro tema aqui, o outro item, é sobre o ódio, escrito pelo François Fenelon. François Fenelon, ele foi um religioso, que tem uma figura dele, no século XIX. Ele foi, desde pequeno, direcionado para
para a religião, tinha uma atração, tinha uma missão também, provavelmente. Aos 15 anos, ele fez o primeiro sermão dele. Ele foi um teólogo, um grande religioso, um prelado, discursava, teve grandes repercussões ali na França, foi muito conhecido. E ele mesmo vai falar aqui no texto que ele escreveu para Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele mesmo foi vítima de muito ódio. Ele foi candidato a muitas paróquias grandes na época na França e certas pessoas se moveram, como a gente diz, né, na surdina, por baixo do pano, inspirando ideias erradas para os líderes religiosos da época, e ele não conquistou certa posição dentro da igreja que ele merecia. Então, ele mesmo foi vítima do ódio, e ele foi convidado, como ele perdoou, ele teve uma grandeza de espírito, ele foi convidado por Jesus para escrever aqui sobre o ódio nesse capítulo aqui do Evangelho. Ele fala assim, ele começa dizendo assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deves fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento, missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é principalmente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova. Eu o sei, uma vez que durante minha última existência na Terra, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta deles. Então, essa é a mensagem. Interessante que em várias passagens do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec e os espíritos ainda usam essa palavra de punição de Deus. Quando nós aprendemos, né, que não é uma punição. Na verdade, quando nós infringimos a lei divina, nós é que sofremos pela própria repercussão no nosso corpo espiritual, no desequilíbrio das nossas células, na mancha negra de ondas e de energias que nos sobrecarregam, nos causam doenças e nos levam à morte prematura, ao sofrimento, ao umbral, que é a nossa mente que gera tudo aquilo, não uma punição divina. Mas os espíritos de Kardec mantiveram essa palavra, punição. Interessante isso, que eu vi de vocês alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que foi necessário nessa época, porque era uma época de transição ainda, século XVIII, XIX, ainda era muito forte a questão ainda trazíamos muita coisa, dessa visão ainda de Deus, ainda como alguém que pune, né? Deus é puro amor, ele não pune no sentido que nós vimos lá no Velho Testamento. E em relação à vingança ainda, é um caso interessante, é o caso de Salomé e de João Batista, né? Para a gente ver como que muitas vezes a vingança ultrapassa séculos, séculos e séculos, né? Possivelmente, Jesus diz isso, que João Batista era Isaías, né? Isaías, como Jesus próprio dizia, né? Antes de João Batista, os céus eram tomados pela espada, que Isaías teria degolado várias pessoas na sua luta para que as pessoas entendessem, né? Deus,
as profecias, ele foi à luta com a espada mesmo, né? E teria degolado várias pessoas. Quando ele volta como João Batista, ele é degolado, e a pedido de Salomé. Então, Salomé possivelmente tinha aí na sua mente alguma coisa dessa época e promoveu essa vingança. Então, é isso que eu tinha para dizer, uma mensagem simples, só uma breve leitura sobre esses dois temas que são tão importantes, a vingança e o ódio. Elas estão muito presentes ainda nas pessoas, precisamos nos preparar para essa situação. Essa semana, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, amo profundamente, ela me manda uma mensagem, uma pequena foto, assim. São Gabriel queimando uma imagem de Lenin. Né? E aí eu conversei com a pessoa, né, porque a gente tem que explicar isso, né, que isso seria uma forma de vingança, que não deve ser feito isso. Não devemos promover esse tipo de coisa, né, mas pensar em tolerar o mal, mas não resistir ao mal, como Jesus disse, mas como Kardec vem explicar melhor isso, dizendo que nós temos que nos defender. Oferecer a face esquerda quando você acredita na face direita não significa tolerar totalmente o mal. Nós temos que ter a nossa defesa e nos defender. Não resistir ao mal, que Jesus dizia, e como Gandhi usava essa expressão também, resistir ao mal, resistir às forças negativas, mas também nos defender e atuar de forma positiva em relação a isso. É só isso, Abadia. Agradeço a todos e deixo aberto aí para comentários e contribuições aí. Obrigado.